Bom, boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos fazendo nossa terceira trilha de treinamento. Hoje a nossa convidada é a Cristiana. Ela vai falar sobre inteligência emocional. E, por favor, Cris, fique à vontade, se apresente e a palavra está contigo, tá bom? Obrigada. Desde já por ter aceitado esse desafio aí. Imagina, eu que agradeço pela confiança mais uma vez. Tem muitas pessoas aí que eu já conheço, né, de outros treinamentos, de outros encontros. Fico feliz em estar voltando aqui. E para quem eu não conheço ainda, muito prazer. Meu nome é Cristiana Soares. Tenho essa empresa de treinamento e desenvolvimento que hoje não é a minha atividade principal, né? Hoje eu atuo no jurídico e compliance de um escritório de investimentos, mas como eu gosto muito dessa área de gestão, eu ainda faço esses treinamentos, essas palestras. E hoje a gente tem um assunto que particularmente eu gosto muito, que é a inteligência emocional. A gente ouve muito falar sobre esse tema ultimamente, né? Desencadeou aí um boom das pessoas falando de inteligência emocional. E eu espero que esse bate-papo possa contribuir um pouquinho com a gente, né? Para expandir um pouco a nossa consciência, para que a gente adquira novos conceitos a respeito desse tema. É para ser um bate-papo mesmo, então fiquem à vontade para me interromper, para levantar a mão, para fazer perguntas, e aí a gente vai construindo esse encontro juntos. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Gi, você me sinaliza se já está dando para ver? Sim? Ah, sim, aham. Ah, muito bem. Bom, vamos lá. A tecnologia é boa, né? O presencial é muito bom, mas a tecnologia nos permite colocar várias pessoas aqui na sala de lugares diferentes, né, para a gente debater um assunto. Então, é muito legal. Pessoal, quando a gente fala de inteligência emocional, para alguém aqui o assunto é totalmente novo, assim, eu nunca ouvi falar nada a respeito de inteligência emocional. Tem alguém que sim? Pode abrir o microfone e falar se tiver. Alguma coisa todo mundo já ouviu falar. Tá, então eu quero começar esse bate-papo perguntando para vocês, quando vocês olham hoje para a área profissional, principalmente, quais são os principais desafios que vocês identificam no dia a dia, no cotidiano de trabalho? Quais são os principais desafios que vocês identificam na esfera profissional? Um de cada vez para não dar briga. Eu sei que todo mundo vai querer falar, mas um de cada vez. Desafios. O que é desafio no ambiente profissional? Gestão Quem do quiser tempo, escrever no chat também. Alguém falou? a gestão do tempo, né? Do tempo de atividades, o tempo que tem para realizar as As tarefas, né? tarefas. Uhum, gestão do tempo. O que mais? Conflitos de personalidade. Ai, ótimo. Conflitos de personalidade, né? Pessoas com perfis diferentes tendo que executar atividades em conjunto. O que mais? As demandas de trabalho, As demandas de trabalho. Uhum. as metas, Cumprir as metas. Uhum. O isso. que mais? Gestão de pessoas. Uhum. Gerir pessoas. Por que gerir pessoas é um desafio? Personalidades diferentes. Porque toda Uhum. cada pessoa tem uma forma de, enfim, né? E isso Uhum. dentro da organização é um ponto chave de gestão, né? E como as pessoas é que fazem a base da operação, né? De todo o sistema. Exato, exatamente. Vejam, a maior parte das coisas que vocês trouxeram aqui, conflito de personalidade, gestão do tempo, cumprir metas, lidar com diferentes personalidades, tem mais a ver com as nossas competências técnicas, aquelas que estão lá no currículo. Ah, e o fulano é formado nisso, tem esse curso, tem essa especialização, trabalhou aqui, trabalhou lá. Ou tem mais a ver com as nossas competências comportamentais? Quais delas a gente precisa mais para encarar esses desafios? Comportamentais.
comportamentais, né? E as habilidades comportamentais têm tudo a ver com inteligência emocional. Então, a gente tem é como se a gente tivesse dentro da nossa cabeça dois cérebros, né? Então a gente tem um cérebro racional, que é o que vocês, engenheiros, utilizam muito, né? Para fazer cálculo, para racionalizar e tomar decisões, e a gente tem um cérebro emocional. O nosso cérebro emocional, ele é mais antigo em termos de evolução do que o nosso cérebro racional. Nosso cérebro racional ele é mais recente na evolução. Então, quando surgiram lá os homens das cavernas, eles só tinham o cérebro emocional, que é esse cérebro intuitivo e que ele age basicamente sob dois comandos: luta ou fuga. Então, cada vez que o meu cérebro emocional é ativado, eu vou querer fazer uma dessas coisas. Ou eu vou querer lutar com aquela situação, ou eu vou querer fugir daquela situação. E a gente basicamente faz isso através do gatilho de uma emoção. Então, imagine que o homem das cavernas, né, estava lá num ambiente super hostil e aí aparece um leão. Se ele tiver que ativar o cérebro racional para ele pensar qual é a melhor tomada de decisão, fazer um cálculo da distância que o leão está dele, se é melhor ele subir numa árvore ou ele correr, ele vai ser comido. Então, nesse sentido, o cérebro emocional era muito importante, porque o gatilho do medo era despertado e o medo fazia a pessoa agir instintivamente. Ela não parava para analisar a decisão dela. Ela ia para a luta ou para a fuga. Acontece que a gente foi se desenvolvendo, saiu desse ambiente hostil, mas a gente carrega com a gente ainda esse cérebro emocional, que continua sendo importante para algumas situações e numa medida. O problema é que quando a gente não tem a inteligência emocional bem desenvolvida, geralmente a gente utiliza o cérebro emocional mais do que a gente deveria e com uma intensidade maior do que precisa. Então, é como se a gente não conseguisse processar aquela informação antes de tomar a decisão sobre o que fazer com ela. Então, quando a gente ouve alguém falar assim, ai, eu sou muito impulsivo, ai, eu agi sem pensar, ai, eu me irritei lá na reunião e aí eu respondi sem pensar e acabei fazendo coisa errada. O que que aconteceu de verdade? A pessoa não conseguiu passar do cérebro emocional para o cérebro racional. Então, o cérebro emocional foi ativado e ela simplesmente tomou a decisão com base na emoção. Então, a inteligência emocional tem muito a ver com a gente conseguir processar a emoção aqui dentro antes de a gente agir. E o processar a informação, ele não tem a ver com controlar a emoção. O que que na cabeça de vocês, no ideal de sucesso que cada um tem, determina o nosso sucesso? Acho que é O que ama. se Oi? sentir realizado, Se feliz, sentir. Fazer o que ama. Uhum. Mas que características tem uma pessoa que alcança o sucesso? O que que determina se uma pessoa vai ou não ter sucesso? Dá, depende. O foco. Foco, uhum. Que mais? Determinação, Determinação, que mais? objetivo. Ter um objetivo. Uhum. Mas vocês concordam comigo que tem pessoas que têm todas essas características, que são pessoas inteligentíssimas e que ainda assim parece que às vezes patinam, né? Já aconteceu com vocês, de vocês estarem lá olhando as redes sociais, e aí de repente vocês veem alguém que vocês conheciam na adolescência, ou que vocês eram amigos na faculdade, e que no ideal de sucesso de cada um, essa pessoa está fazendo muito sucesso, e lá no teu íntimo tu pensa assim, cara, mas eu era muito mais inteligente do que essa pessoa. Eu me sinto mais capaz e mais competente do que essa pessoa. Como é que ela chegou lá e eu não consegui ainda chegar, né? Isso tem muito a ver com a inteligência emocional, com o nosso sistema de crenças, tem muito a ver com o que eu acredito sobre mim e sobre o que eu sou capaz de fazer. Às vezes, tudo que essa pessoa tem é só uma crença inabalável de que ela pode. E aí, por ela acreditar que ela pode,
ela enxerga oportunidades e ela enxerga possibilidades onde às vezes eu, aqui envolvido nas minhas emoções, nas minhas crenças, nos meus medos, não consigo enxergar, porque muitas vezes essas crenças nos cegam e nos colocam algumas limitações que aquela pessoa não tem. Então, o sucesso, ele é muito determinado pelo nosso nível de inteligência emocional. Eu posso ser uma pessoa super inteligente, uma pessoa com um currículo impecável, com muitos cursos, com muitas formações, mas eu sou péssimo para trabalhar em equipe, mas eu não consigo me relacionar direito com as pessoas, mas eu não consigo tomar uma decisão sozinho. O que vai pesar mais aqui no meu sucesso, né? É o currículo que eu tenho ou são essas características que me faltam, né? Com toda certeza, essas características comportamentais vão fazer muita diferença. E aí eu costumo dizer que uma pessoa emocionalmente inteligente é aquela que consegue analisar e compreender as suas emoções, e isso não é uma tarefa fácil, porque a gente não foi criado numa cultura que incentiva a gente a olhar para as emoções. Muito pelo contrário. A gente veio de uma cultura do dorme que passa, né? Em que às vezes a gente não tá bem, a gente tá sentindo alguma coisa, e muitas vezes a gente não sabe nem dizer o que a gente está sentindo, porque a gente tem um cardápio emocional muito pobre. A gente às vezes não foi treinado para identificar qual é a emoção que a gente está sentindo. Às vezes a gente até confunde, né, o estresse com ansiedade, a tristeza com apatia. E a gente vem de uma cultura que diz assim: deixa a emoção em casa, né? Não, a gente não pensou assim, o pessoal é pessoal, o profissional é profissional. A gente não pode levar as emoções para o profissional. E isso não existe. Ninguém consegue deixar as emoções em casa para ir trabalhar ou para fazer qualquer coisa, porque isso é um todo, né? Então, se eu estou vivendo um desafio na minha casa, se eu sair brigado com a minha esposa, se eu estou passando por um processo de divórcio, é óbvio que isso vai afetar o todo. Agora, o quanto isso vai afetar vai depender muito do quanto eu tenho desenvolvido a minha inteligência emocional para aprender a gerir a emoção. Eu não controlo a emoção. O que eu controlo é a minha reação diante daquela emoção. Por que eu falo que a gente não controla a emoção? Imagina vocês que agir. Hoje, tu já foi para Fernando de Noronha? Ainda não. Não, eu também não. Gostaria muito de ir. Mas imagina que a Gi e o Ico lá estão numa lua de mel, lá em Fernando de Noronha, lugar paradisíaco. E a Gi está fazendo um mergulho de cilindro. Aí ela tá lá embaixo do oceano, e a tartaruguinha passando, e é peixinho, que coisa mais linda. E aí a Gi vê um vulto de um tubarão grande, passando do lado dela. Nesse momento, o que vai acontecer com o cérebro e com o corpo da Gi é automático. Não existe controlar a emoção ali. Então, a partir do momento que o gatilho da emoção surgiu, que foi o vulto do tubarão, ela não tem como controlar a reação do corpo dela. Então, a pupila do olho dela vai dilatar automaticamente. O sangue vai ir para as extremidades do corpo automaticamente. Se o intestino estiver cheio, provavelmente vai esvaziar. Né? E por quê? Porque o corpo ele é um mecanismo inteligente, o cérebro é um mecanismo inteligente. Tudo isso tem uma razão de ser. O sangue vai para as extremidades para que ela consiga se movimentar com mais agilidade. A pupila do olho dilata para que ela consiga enxergar melhor. O intestino solta para que ela consiga ficar mais leve. Nesse caso, eu acho que não vai adiantar muita coisa, né? O tubarão vai ganhar essa luta e assim, a emoção que provavelmente vai despertar ali é o medo. Então, a emoção, ela é instintiva. O que a inteligência emocional faz à medida que eu vou desenvolvendo ela é conseguir processar a emoção e reagir de uma maneira mais saudável a partir da emoção que surge. Aqui a gente foi para um exemplo extremo, né, em que o desespero vai bater. Mas imagine ali, eu estou numa reunião de trabalho, eu estou falando de metas, as pessoas falaram aqui de metas, né? Então, o Ico está conduzindo ali a reunião para falar sobre as metas do ano. E aí a reunião começa a ficar acalorada, e um concorda, e o outro não concorda, e o outro acha que o Ico tá louco, que é impossível bater aquela meta. E aí começam a discutir. Se eu começo a sentir o efeito que aquela emoção, me despertou raiva, né? O meu corpo ele começa a dar sinais.
Tem pessoas que ficam com o pescoço vermelho aqui, né? Começa a encher de vergão, a minha mão começa a suar, eu começo a tremer, eu noto que eu começo a falar mais alto, a minha voz começa a ficar mais embargada. Isso é o sinal do corpo de que a emoção está vindo e está tomando conta. Se eu tenho autoconhecimento e um bom nível de inteligência emocional, eu vou saber que esse é o momento de eu interromper a minha emoção. Como é que eu faço isso? Daí as pessoas dizem assim, eu quero fazer um curso de inteligência emocional para eu aprender umas técnicas sobre inteligência emocional. Só que a verdade é que as técnicas são coisas muito simples. E por ser muito simples, às vezes as pessoas acham que não é isso, né? Que tem que ter uma fórmula mágica, sei lá, eu vou ir fazer uma imersão e eu vou sair transformado, e eu vou sair outra pessoa, e eu nunca mais vou ter desafio nessa área. E não é sobre isso. O desafio ele vai continuar aparecendo. Inclusive, ele vai ficar cada vez maior, né? Eu costumo dizer que, à medida que a gente vai avançando no jogo da vida, é tipo videogame. Quando a gente joga videogame, a gente passa da primeira fase com muita facilidade, porque é a fase mais fácil. Por quê? Porque o jogo entende que nós somos iniciantes. Então a gente não tem muita habilidade. Aí eu vou passando de fase e cada fase que eu vou passando vai ficando mais difícil. Por quê? Porque o jogo entendeu que a minha habilidade melhorou. Eu já passo da primeira fase com muita facilidade, eu já passo da segunda. Então ele vai dificultando o jogo para mim, porque ele entendeu que as minhas habilidades me permitem desafios maiores. A vida é a mesma coisa. Então, as pessoas fazem os cursos, as formações, começam a entrar nesse mundo do autoconhecimento e muitas pensam assim: eu estou fazendo isso para eu não ter mais problemas, para eu não ter mais desafio na vida, porque a partir do momento que eu desenvolver a minha inteligência emocional, tudo vai ficar fluido, eu não vou mais ter problema, eu não vou mais ter conflito. E ao contrário, à medida que a gente vai expandindo a consciência, que a gente vai ganhando essas habilidades, a vida entende que ela pode nos mandar desafios maiores. Então, se tá desafiador, seja na Paludo, seja em qualquer esfera da vida, né? Eu sempre digo para a pessoa, se tá desafiador, parabéns, porque significa que tu tá avançando no jogo da vida, né? Se tiver muito fácil, talvez você esteja estagnado, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Então, a pessoa que é emocionalmente inteligente, ela consegue analisar e compreender as suas emoções e ela direciona os comportamentos e as reações dela de maneira mais equilibrada, gerando para si menor estresse e maior satisfação e impactando as pessoas à sua volta de forma mais positiva. Então, se eu estou lá na reunião e eu sinto que eu comecei a ficar esquisito aqui, eu sinto que eu estou ansioso, que eu estou afobado, minha mão começou a suar, qual que é a técnica de inteligência emocional aqui? Gente, só um pouquinho. Eu vou precisar interromper a reunião 3 minutinhos e eu já volto. Eu saio da sala, tomo um copo de água, respiro fundo 3 vezes e volto para a reunião. Essa é a técnica, não existe outra coisa, né? Por quê? Porque eu tenho que absorver a minha emoção, acalmar a minha emoção para que eu não haja só sob a minha emoção, né? Só sob o impacto dela. Porque aí, quando eu ajo só sob o impacto dela, o que que acontece? Eu percebo que a minha emoção tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu não faço nada, vai chegar uma hora que eu vou estourar. E aí eu vou gritar com alguém na reunião, eu vou falar alguma coisa que eu não devo, eu vou acusar alguém de alguma coisa, e depois que a minha emoção acalmar e vier o meu cérebro racional, eu vou começar, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu não pensei? Por que que eu falei aquilo lá? Como é que eu vou resolver esse problema agora? Aí é que o problema surge, né? Quando a nossa racionalidade vem à tona, a gente às vezes não consegue nem entender como a gente agiu do jeito que a gente agiu. Mas por quê? Porque foi só o nosso cérebro emocional falando ali naquela hora. E aí eu preciso aprender a passar do cérebro emocional para o cérebro racional, conectar as duas coisas. A emoção é positiva, aí eu processo ela, levo para a racionalidade e entendo a melhor forma de reagir diante daquela situação. Não é que eu não tenha que me posicionar, por exemplo, se eu não concordo, mas existem N formas de eu me posicionar. E quando eu estou imbuído só de emoção, a forma como eu respondo para aquilo geralmente é uma forma agressiva. Ou é agressiva, ou é reativa, ou eu me isolo, né? Eu sou aquela pessoa. Quem nunca, né? Nos grupos de WhatsApp, quando dá aquelas discussões de grupo de WhatsApp, alguém sai do grupo. Daí dá 10 minutos, pede para colocar, me coloca no grupo de novo. Eu vou sair do grupo. Daí me coloca no grupo de novo. O que que é isso, né? É a emoção falando o tempo todo, eu não consigo racionalizar.
Até aqui, alguma dúvida ou algum comentário? Não. Não? Então, vamos seguir. Aí eu trouxe aqui para nós algumas informações bem interessantes a respeito da importância da inteligência emocional, né? Principalmente quando a gente tem esse público bem racional, é bem importante trazer isso, né? A primeira delas, que é uma pesquisa da consultoria de recrutamento Michael Page, é que 8 em cada 10 profissionais se demitem do líder e não da empresa. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar nessa empresa, mas eu não consigo conviver com o meu líder. Geralmente por quê? Porque o líder talvez não tenha um nível de inteligência emocional tão desenvolvido. E às vezes a pessoa também, né? Mas veja, 8 em cada 10 profissionais se demitem do líder e não da empresa. Tá tudo bem com a empresa. O que eu não consigo é conviver com a gestão. Eu acho muito desafiador lidar com a gestão. E é até engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu saí daquela empresa porque era muito ruim de trabalhar lá. E se a gente for parar para pensar, é engraçado esse jeito figurativo, como a gente fala, né? Porque a empresa em si, o CNPJ, não é um organismo vivo. O que torna a empresa um organismo vivo são as pessoas que estão lá dentro dando vida para essa empresa, né? Então, quando a pessoa fala assim, ah, a empresa era muito ruim de trabalhar, na verdade, não é isso que ela está falando, né? Quando as pessoas falam assim, ah, o clima organizacional da empresa é muito ruim, tá? Mas quem faz o clima? Quem contribui para o clima organizacional? O clima organizacional não é uma caixinha que o RH pega e diz assim, ó, gente, está implantado aqui o clima organizacional da empresa. É esse aqui, ó, o clima. Não, o clima é a soma de como todas as pessoas ali dentro se relacionam. Então, se eu acho que o clima organizacional é ruim, eu tenho parte nisso. Eu contribuo para isso. Porque quem forma o clima são as pessoas. Outra informação importante: 85% dos desligamentos, segundo o Instituto Gallup, ocorrem por questões comportamentais. Então, quando as pessoas são desligadas, na grande maioria das vezes, elas são desligadas por questões ligadas à inteligência emocional e não à inteligência cognitiva. Eu tenho um currículo maravilhoso, eu fui contratado pelo técnico, o RH pega aquele currículo, olha que legal, essa pessoa tem essa formação, essa pessoa já passou por essa experiência, já trabalhou nesse lugar, tem essa certificação, vai ser ótimo. A gente precisa adquirir, né? A gente fala, adquirir esse profissional. E aí, quando o profissional começa a atuar, de fato, ele tem todo aquele conhecimento, toda aquela experiência, mas ele não consegue utilizar na máxima potência, porque a inteligência emocional não é bem desenvolvida. Então, ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, ele é uma pessoa que não aceita bem feedback, ele tem problema com hierarquia, ele tem problema com gestão do tempo, com procrastinação, que também está relacionada à inteligência emocional, porque a procrastinação ela é só um sintoma de uma causa. Quando eu procrastino algo, no fundo, eu estou tentando evitar alguma dor, né? Ou eu estou com medo, eu estou inseguro de que aquele resultado que eu vou entregar não vai ser satisfatório, ou eu estou procrastinando porque eu tenho medo do resultado que aquilo vai trazer, eu tenho medo de ser rejeitado. Então, a procrastinação em si, ela não é uma causa, ela é uma raiz de um comportamento que está associado ao emocional. Aqui, essa informação está no livro do Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, e ele fala que nas pesquisas que ele fez, ele concluiu que quando uma equipe é considerada emocionalmente forte, emocionalmente desenvolvida, né, que as pessoas da equipe, principalmente o gestor que conduz aquela equipe, tem um bom nível de inteligência emocional, essas equipes costumam superar em 20% a meta anual de receita. Então, vejam o quanto é importante, principalmente gestores, né, ter desenvolvido essa inteligência emocional. E outra informação importante é que 90% das competências que diferenciam líderes de alta performance estão ligados ao QE, ao quociente emocional, e não ao QI. Ou seja, quanto mais eu vou avançando na pirâmide da hierarquia,
mais relevantes vão se tornando as competências ligadas à inteligência emocional e menos relevantes vão se tornando as habilidades ligadas à inteligência cognitiva. Não que a inteligência cognitiva não seja importante, mas é que quanto mais eu vou avançando nessa pirâmide, eu vou precisando de novas habilidades, porque a minha tarefa vai mudando, né? Eu preciso gerir pessoas. A gente colocou aqui no início do nosso bate-papo que a gestão de pessoas é uma coisa desafiadora. Por que que a gestão de pessoas é tão desafiadora? Porque a gente está falando de seres emocionais, né? De seres que têm sentimento. Então, quando eu estou falando de gerir pessoas, eu estou falando de uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que tem que lidar com os seus próprios sentimentos e emoções, com as suas próprias limitações, com as suas próprias frustrações e com a dos outros, né? Por isso que é tão desafiador gerir pessoas. É muito mais fácil gerir processos, né? Porque a gente não tem essa oscilação nos processos. E nas pessoas a gente tem essa oscilação que vem das emoções. Algum comentário até aqui? Gente, podem me interromper, tá? E essas informações aqui estão no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E olha só que interessante. 25% do sucesso profissional são previstos por QI, o restante são previstos pelos níveis de otimismo, suporte social e capacidade de ver o estresse como desafio e não ameaça. O cérebro no positivo é 31% mais produtivo do que no negativo, neutro ou estressado. Então, às vezes, quando a gente está estressado, e isso é fácil de acontecer, né? É fácil de a gente cair na armadilha do estresse, porque muitas vezes a gente é engolido pela rotina, e todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem uma carga de trabalho alta, né? Então, às vezes acontece, a gente é engolido pelo estresse. Às vezes, quando eu estou nesse momento de estresse, e eu recebo um feedback, e eu faço uma entrega que talvez não é tão satisfatória, não saiu como previsto, e eu recebo feedback a respeito disso, às vezes eu sou reativo, né? E a minha reação é, mas eu fiz o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu podia fazer, e caramba, eu me esforcei tanto. E de fato, às vezes a gente fez o nosso melhor. O nosso melhor dentro de um cérebro que estava no negativo, neutro ou estressado. Ou seja, tinha mais 31% para entregar. Se eu conseguisse manter o meu cérebro no positivo e enxergar o estresse como uma oportunidade, como um desafio e não como uma ameaça. É como se a gente estivesse andando por um corredor com várias portas, então eu tenho várias possibilidades, eu posso entrar em vários lugares, eu posso buscar a solução em vários lugares diferentes, mas quando eu estou com o meu cérebro no negativo, é como se eu percorresse esse corredor e mais da metade dessas portas estivessem fechadas. Então eu estou percorrendo o mesmo caminho, eu estou fazendo o mesmo esforço, só que eu não consigo abrir algumas portas que eu conseguiria se o meu cérebro tivesse no positivo. E aqui a gente não está falando, gente, de ficar mentalizando, né? Aquela coisa lúdica de dizer assim, é só tu pensar positivo, que tudo acontece. Não é sobre isso, né? A gente não vive num mundo cor-de-rosa, a gente sabe que no mundo existem decisões que precisam ser rápidas, a gente sabe que no mundo dos negócios tempo é dinheiro, mas eu enxergar realmente os desafios como oportunidade de crescimento, né? Eu focar mais na solução do que no problema, porque a grande questão aqui é que muitas vezes nós somos mestres em apontar os problemas, mas a gente não quer compartilhar da solução. Então, eu estou ali atuando na empresa e eu fico apontando tudo que está errado. Mas isso aqui não funciona, mas isso aqui não vai funcionar, mas isso aqui não vai dar certo nunca. Mas é que veja bem, estão fazendo tudo errado. Porque se eu, porque se. Então, mostra a solução. Né? O que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Porque enquanto eu ficar ali só apontando o problema, sem direcionar a minha energia para a solução, eu vou ficar no mesmo lugar. E a energia que a gente gasta para apontar o problema é a mesma que a gente vai gastar para apontar a solução. Então, construir essa cultura onde, sim, eu aponto o problema, eu dou feedback, mas eu já trago a solução, eu já sugiro algo, é algo muito saudável e que faz a nossa mente se treinar para ir para o hemisfério positivo do nosso cérebro. E a última, olha só que interessante, os médicos são 19% mais rápidos e precisos
para identificar os diagnósticos quando o cérebro está no positivo do que quando está no negativo, neutro ou estressado. Então, veja, até para o médico descobrir uma doença é mais rápido quando ele está no cérebro positivo, né? É muito louco. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, o Daniel Goleman separa aqui as principais esferas dessa inteligência emocional, né? Qual é o conjunto de habilidades que forma o meu arcabouço de inteligência emocional? Porque muitas pessoas associam a inteligência emocional a gerir as emoções. A inteligência emocional é eu saber gerir as emoções. E esse é um aspecto da inteligência emocional, mas ela é muito maior do que isso, né? Então, a inteligência emocional, ela perpassa por todas essas habilidades aqui: autoconsciência, autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. Quando vocês olham para essas habilidades aqui, só lendo o nome, né? Habilidades sociais, empatia, automotivação, autogestão, autoconsciência, e vocês pensam no ambiente de trabalho e no desenvolvimento profissional, né? No crescer na carreira. Quais delas parecem a mais importante para vocês, para que vocês consigam evoluir nessa escala profissional? A base, a autoconsciência? Uhum. Alguém pensa diferente? Motivação. Motivação. Uhum. Veja, eu coloquei elas aqui numa pirâmide, né? E como se fosse uma escalada, né? A habilidade social, eu não tenho dúvida de que é uma habilidade importantíssima para que eu consiga transitar no ambiente profissional e crescer. Porque se eu não souber me relacionar com as pessoas, como que eu vou crescer profissionalmente? Então, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam assim: eu acho que para crescer profissionalmente eu preciso de habilidade social, eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Só que qual que é a questão aqui? Eu não consigo desenvolver habilidade social sem antes passar por cada uma dessas aqui. Então, a Gil usou a palavra base, né? A base ali da pirâmide, a autoconsciência, exatamente. Eu posso até achar que as habilidades sociais são muito importantes para me desenvolver profissionalmente. Só que eu só vou chegar aqui no topo da pirâmide se eu fizer essa escalada, né? Se primeiro eu desenvolver a autoconsciência, que vai me permitir desenvolver a autogestão, que vai me permitir desenvolver a automotivação, para depois eu ir para a empatia e para as habilidades sociais. Notem que essas três primeiras aqui, as três começam com alto, né? Ou seja, é um olhar para dentro, né? Primeiro é eu ganhar consciência de como eu funciono aqui dentro, para eu conseguir gerir essas coisas que estão aqui, me motivar, para que depois eu consiga ter empatia, que as pessoas dizem, empatia é você se colocar no lugar do outro. A verdade é que a gente nunca vai conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro, pelo simples fato de que eu não sou outro, né? Então, por mais que o outro me explique o que ele está sentindo, eu nunca vou sentir o que ele está sentindo, só se eu for ele, né? A gente não consegue calçar 100% o sapato do outro, mas é a gente tentar mudar a nossa perspectiva e olhar pela perspectiva do outro para conseguir entender de fato o que ele está querendo me dizer, por que ele está sentindo aquilo que ele está sentindo, né? Por que eu estou teimando que esse estojo aqui é verde e ele está me dizendo que o estojo é azul? E eu tenho certeza que é verde e ele tem certeza que é azul. Cada um está olhando no seu ponto de vista. Às vezes o que falta é eu pegar, tirar os meus óculos e dizer, Gi, mas me empresta aqui o teu óculos, deixa eu ver o que tu tá enxergando. Tá, é que a lente do teu óculos é diferente da minha. Quando coloco esse óculos, realmente o estojo parece mais azul do que verde. Mas olha, coloca o meu aqui. Como parece que é verde esse estojo, né? Isso é a empatia. Porque às vezes a gente tá ali num embate, num conflito, um querendo impor a sua ideia sobre o outro, e a verdade é que não existe o certo e o errado naquela discussão. Existem os pontos de vista, né? Eu tenho um colega de trabalho que sempre fala assim: um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. E é isso, né? Às vezes a forma como eu estou interpretando, ela vem dos meus conteúdos, ela é baseada na minha experiência, na minha história, naquilo que eu vivi. Mas se eu entender a experiência do outro, a história do outro, o contexto do outro,
Talvez eu não vá concordar com o modo como ele enxerga, mas eu vou entender por que ele enxerga daquela forma. E aí eu vou conseguir adaptar a minha comunicação para que flua melhor o nosso relacionamento, né? Não é que eu tenha que aceitar, por exemplo, comportamentos nocivos, mas eu começo a entender por que aquela pessoa age da maneira como age, e às vezes eu consigo ganhar clareza de como eu posso ajudar ela a enxergar as limitações dela, né? E as habilidades sociais, né? Que é fazer com que as pessoas se engajem nas minhas ideias, nos meus projetos, me relacionar bem com as pessoas. Então, eu costumo dizer que a autoconsciência é a mãe de todas as outras. Eu não vou conseguir desenvolver nenhuma das outras sem desenvolver a autoconsciência. E a autoconsciência é o quê? É o olhar para dentro, né? Que foi justamente o que a gente não aprendeu a fazer. Ninguém aqui teve aula de inteligência emocional na escola. Ninguém foi treinado para isso. E os homens, pior ainda, porque a gente vem de uma cultura que ensinou que emoção é fraqueza para o homem, né? Quantos homens que talvez estejam aqui nessa sala não ouviram na infância que chorar é coisa de mulherzinha? Não chora, engole o choro. Ai, que coisa mais feia. Nossa, que fraco, que mariquinha. Não era assim? Então, o homem ele foi treinado para não acessar as emoções, porque a emoção era sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. E a gente vem dessa cultura, eu não tô bem, dorme que passa. Amanhã tu vai acordar melhor. Às vezes não. Às vezes a gente só vai acordar melhor quando a gente entender a fundo por que aquela emoção tá ali. Às vezes o que eu preciso é abraçar aquela emoção e entender. Por que sempre que acontece tal situação no trabalho me desperta raiva? Por que sempre que acontece X situação eu fico triste ou eu tenho vontade de chorar? Por que quando alguém me confronta, eu sei a resposta que eu preciso dar, mas eu não consigo responder e eu começo a chorar? Então, às vezes, só vai passar quando a gente abraçar aquela emoção e tentar entender ela. O problema é que a gente foi criado para resistir à emoção, né? Então, eu tô ali triste, em vez de eu pensar assim, deixa eu mergulhar aqui, deixa eu entender o que essa tristeza quer me dizer. Porque todas as emoções são legítimas e todas elas existem por uma boa razão, né? Mesmo a tristeza, né? A tristeza é um sinal da nossa mente, do nosso corpo, de que eu preciso fazer algo diferente, de que eu preciso me movimentar, de que eu preciso sair do lugar que eu tô. Mas aí a gente evita, né? O que a gente faz? A gente vai para os amortecedores. Ah, eu tô triste. Em vez de eu mergulhar na minha tristeza, eu entender, deixa eu entender o que é isso, né? Faz dias que eu tô me sentindo assim, eu preciso entender, eu preciso viver essa tristeza. O que eu faço? Eu busco os amortecedores. Ah, vamos numa festa? Vou fazer umas compras para ficar mais feliz. Eu vou pegar uma pizza para comer, porque quando eu como, eu fico feliz. E eu vou amortecendo aquela emoção para não ter que lidar com o recado que ela está me trazendo. Ah, quando me desperta a raiva. Não, deixa, espera, vou. Eu tenho que entender o que aquela emoção está querendo me dizer, porque ela sempre quer me dizer alguma coisa. E esse é um trabalho que só a gente pode fazer. Essa que é a questão, né? Aí as pessoas vão para os cursos e elas pensam assim, eu vou fazer um curso de inteligência emocional para aprender a lidar com as minhas emoções. Você só vai lidar com as suas emoções quando você aprender a ler as suas emoções. Quando você se voltar para dentro e entender como você funciona, da onde essas emoções vêm, por que eu tenho tal padrão comportamental. Aí sim eu consigo começar a desenvolver as outras habilidades. A partir do momento que eu tenho um bom nível de autoconsciência, que eu consigo ler as minhas emoções, eu começo a conseguir gerenciar elas. Então eu já sei que eu tenho esse padrão de comportamento. Eu sei que quando acontece isso, desperta em mim essa emoção. É mais fácil de gerir, porque eu não tenho como gerir aquilo que eu não conheço. Só vem, né? E aí depois eu lido com aquilo, né? A automotivação, né? O quanto eu consigo me motivar de forma autônoma. E isso é um grande problema nas organizações, né? Porque nós estamos cheio de pessoas dentro das organizações que não conseguiram desenvolver, por questões ligadas à inteligência emocional, a sua automotivação. Então, são pessoas dependentes da motivação de fora. Aí a gente lida com pessoas que precisam ser elogiadas o tempo todo,
que precisam de feedback o tempo todo, que precisam de autoafirmação, né, de afirmação externa o tempo todo, que para tomar uma decisão precisam validar ela com o gestor antes. Por quê? Porque a motivação dela vem de fora e não de dentro. E aí eu pergunto, e se eu trabalho com um gestor que não tem o hábito de elogiar, como é que eu faço se eu não tenho automotivação? Eu vou ser uma das pessoas que provavelmente vou sair da empresa e o meu discurso vai ser: eu não era valorizada lá dentro. Nossa, a gente fazia e nunca ganhava um elogio. Mas todo mundo que está em uma determinada função, seja ela qual for, tem um papel para cumprir ali, né? É muito legal a gente ganhar um elogio, um tapinha nas costas, dizendo que o nosso trabalho está bom. Não estou falando que o gestor não tenha que desenvolver isso. O problema é quando eu fico viciado nisso, né? E eu só consigo me sentir motivado se as pessoas estão dizendo que o meu trabalho está bom. Eu só consigo me manter motivado se para cada entrega que eu faço, me aplaudem e me jogam confete. E a vida não é assim. A vida a gente faz o que precisa ser feito, tá todo mundo na sua própria luta, tá todo mundo voltado para os seus próprios desafios, e nem sempre eu vou encontrar no caminho pessoas que fiquem preenchendo essa lacuna dentro de mim. Quando eu tenho um bom nível de inteligência emocional, a minha motivação está dentro, não está fora. Por quê? Porque eu sei do meu valor, porque eu sei da minha entrega, e eu não preciso que outra pessoa me diga que aquilo é bom para eu saber que é bom. Eu não preciso que outra pessoa me diga que o meu trabalho foi bem feito para eu saber que ele está bem feito. Da mesma forma como, quanto mais eu me desenvolvo emocionalmente, menos eu fico baqueado diante das situações externas, né? Então, quando a pessoa não tem um nível de inteligência bem desenvolvido, quando ela não tem autoconsciência, quando ela não tem autogestão, geralmente ela é aquela pessoa que pessoaliza demais os feedbacks, né? Então, ela foi chamada numa sala e o Ico deu um feedback de que aquela planilha de Excel que ela entregou tinha vários pontos de melhoria, que ela não colocou isso, que ela não colocou aquilo, eu tinha te pedido uma coluna assim, uma coluna, e tu não fez nada disso. A pessoa que tem um bom nível de inteligência emocional, ela vai absorver aquela informação e ela vai entender como, poxa, eu preciso avaliar aqui, né? O que realmente eu podia ter melhorado. E ela entende aquele feedback como algo positivo, porque está ajudando ela a crescer. A pessoa que não tem um bom nível de inteligência emocional e que tem lacunas nesse nível, ela vai sair da sala se sentindo um merda, né? O Ico falou que a planilha estava ruim e ela entendeu, você é um bosta. Você é um incompetente. Você não sabe fazer nada, né? A pessoa interpreta dessa maneira. Então, quando eu desenvolvo aqui essas habilidades, eu paro de pessoalizar as coisas. E hoje, a coisa que mais atrapalha as relações pessoais e as relações de trabalho é a pessoalização. Eu levo tudo como uma crítica pessoal. Ninguém pode falar nada que eu sou reativo. Olha, mas você está nervoso. Eu não estou nervoso! Quem me disse que eu estou nervoso? Né? E quando eu aprendo a gerir essa emoção, eu absorvo, às vezes eu vou concordar, às vezes eu não vou concordar, mas eu não vou encarar aquilo como uma crítica pessoal. A minha noção de valor próprio não se perde porque eu ganhei um feedback negativo sobre uma tarefa que eu fiz, sobre algo que eu realizei. O meu senso de valor próprio continua igual. Eu posso até ficar chateado comigo mesmo, dizer, putz, realmente faltou atenção aqui, eu poderia ter entregue uma coisa bem melhor, mas eu não perco o meu senso de valor próprio. E o problema é que quando eu não sou automotivado, esse tipo de conversa, esse tipo de crítica destrói a minha motivação e faz eu acreditar que eu não sou alguém de valor, né? Que eu não sirvo para aquilo que eu estou fazendo. Fez sentido até aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Fez sentido, mas não sei se alguém quer complementar, comentar. Não? Aqui tudo certo. Então, seguimos aqui. Muito bem. E aí, qual que é a questão, né? Eu coloquei aqui que a autoconsciência ela é a mãe de todas as outras habilidades. E o grande desafio nosso na vida está representado nessa imagem aqui. O que está no nosso consciente é o que está acima aqui. Mas a gente tem uma
porção de outras coisas que estão o tempo todo impactando nas nossas decisões, nas nossas relações, em como a gente age, que está no nosso inconsciente. E para eu conseguir aumentar, fazer essa parte que está submersa vir para a superfície, é só desenvolvendo a autoconsciência, né? É só olhando para dentro, é só voltando o olhar para a gente, né? E aí aqui nesse mar de coisas que está no submerso ali, né, que está no nosso inconsciente, tem inclusive as nossas crenças, né? A gente tem aqui um conjunto de crenças que é formado pelas nossas experiências de vida que nos fizeram criar um código para ler a vida, né? Então, não é que as minhas verdades são verdades absolutas para o mundo, elas são verdades absolutas para mim. Então, eu ouvi tanto aquilo, eu vi tanto aquilo ao longo da vida, principalmente que a gente viveu lá na infância, que aquilo se torna para mim uma crença, e é o que eu uso como bússola para ler o mundo. E aí tem duas informações aqui, gente, que é bem importante a gente saber sobre como funciona o nosso cérebro. Uma delas é, uma das principais funções do nosso cérebro é economizar energia. O cérebro foi feito para economizar energia. Isso é uma herança lá da ancestralidade, né? Quando eles tinham que hibernar por muito tempo. Então, o nosso cérebro, toda vez que a gente precisar fazer movimento, ele vai tentar convencer a gente do contrário. Estejam certos de que eu tomei uma decisão importante para minha vida. Eu resolvi mudar um hábito. Eu resolvi começar um hábito novo. O meu cérebro vai tentar me convencer a não fazer, a ficar na zona de conforto. Por quê? Porque mudar demanda energia. E isso é um grande desafio para ele. E a segunda informação é que o nosso cérebro não distingue o que é realidade do que é ficção. Ai, Cris, como assim? Eu sei quando eu estou assistindo um filme, ele é só um filme, e quando eu estou vivendo uma realidade. Não é nesse sentido. É aquilo que o meu cérebro vê como imagem, aquilo que é projetado para o meu cérebro como uma imagem, ele interpreta como uma realidade. É só vocês pensarem assim, quantos aqui de vocês já assistiram um filme de terror? Eu sei que aquilo é um filme, eu sei que são atores, eu sei que nada daquilo está acontecendo, mas eu levo susto igual. Eu tô assistindo um drama, eu sei que aquilo ali é só uma história, mas eu choro assistindo o drama. Por quê? Porque quando eu tô vendo uma cena, o mesmo conjunto de reações químicas e bioquímicas é disparado no meu cérebro como se aquilo fosse real. Aí, diante dessas duas informações, eu pergunto para vocês, isso é bom ou é ruim? Se você pensa no positivo, é bom. Se você pensa no negativo, é ruim, né? Depende, exatamente isso, depende. Com o que eu tô alimentando meu cérebro, né? Então, eu sou aquela pessoa que só assiste tragédia, tô o tempo todo falando de doença, eu tô sempre reclamando, eu tô sempre enxergando o copo meio vazio, as coisas nunca vão dar certo. É isso que o meu cérebro vai interpretar como realidade e vai querer reproduzir, porque o meu cérebro quer confirmar para mim a minha crença. Então ele vai sempre tentar reproduzir aquilo. Aí as pessoas falam assim: ai, técnica de inteligência emocional para eu ser mais produtivo no trabalho, para eu não me estressar no trabalho. E as pessoas esquecem que a gente é um ser integral. Então, assim, eu acordo, parece que um caminhão passou por cima de mim. Eu já acordo irritado, cansado, estressado. Meu Deus, eu dormi mal, que eu não aguento mais. Daí eu já chego no trabalho estressado porque eu não consegui descansar direito. É óbvio que a minha produtividade vai cair e que o meu nível de autogestão vai baixar, porque a nossa autogestão é como uma conta bancária. Eu vou fazendo saques nela ao longo do dia. Então eu começo com um nível de autocontrole no meu dia e à medida que eu vou tomando decisões, vou resolvendo pepino, aquele nível de autocontrole vai caindo, né? E isso já nos mostra uma coisa. Quando eu preciso fazer reuniões para tomar decisões importantes, qual que é o melhor horário do dia para fazer? É de manhã. Eu não vou deixar para fazer uma reunião em que eu tenho que tomar decisões importantes, debater assuntos polêmicos às 5:30 da tarde.
quando todo mundo já está com o nível de autocontrole lá na tampa, né? Eu já me estressei, eu já resolvi pepino, eu já briguei com fulano, eu já tive que ter uma conversa difícil, eu já dei feedback pro ciclano, e daí agora eu vou para essa reunião para resolver essa coisa super importante. É 3 palitos para todo mundo se estressar e estar discutindo na reunião. Por quê? Porque o nosso nível de autocontrole caiu. E aí eu vou lá e falo, porque eu tô cansada. Mas daí eu vou olhar assim, tá, e o que que tu fez antes de dormir? Eu fiquei 1 hora assistindo tragédia na televisão. É óbvio que eu vou dormir mal. Porque a última coisa que eu levo para cama é o que vai determinar a qualidade do meu sono. E daí eu acho que isso não tem nada a ver com a minha produtividade lá no trabalho. Mas eu não durmo direito, eu não como direito, eu não me exercito, né? A melhor coisa para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional é oxigenar o cérebro. Eu preciso oxigenar o cérebro. Quanto mais eu preciso dele, mais eu preciso oxigenar ele, porque senão ele vai ficando lento. O meu cérebro vai ficando lento. E aí, o que, que geralmente as pessoas fazem quando a gente está no meio do furacão, quando a gente está sobrecarregado no trabalho, a gente para de fazer tudo aquilo que traria energia para nós. O que, que a gente corta? Não está mais dando tempo de ir na academia. Não está mais dando tempo de fazer o Pilates. Eu estou comendo porcaria porque não está dando tempo de fazer o almoço. Então eu paro de fazer tudo o que me traria energia e que ajudaria a oxigenar o meu cérebro, porque eu digo que eu não tenho mais tempo de fazer. Então, às vezes, é adaptar. Talvez eu não consiga mais caminhar 1 hora por dia, mas eu consigo 20 minutos. Então, que eu continue fazendo 20 minutos de caminhada, né? É muito importante a gente entende perfeitamente a necessidade de cuidar do corpo, né? Todo mundo sabe a necessidade de se alimentar bem, e por que a gente acha que com o cérebro é diferente, né? Eu posso pôr para dentro tudo que é porcaria para minha cabeça e isso não vai me impactar. É óbvio que vai. Eu vou dormir, eu fico 1 hora olhando tragédia e filme violento, sanguinário, e aí eu quero ter um sono bom e eu quero acordar super descansado. Isso não vai acontecer. Eu acordo e eu tenho vontade de tacar o celular na parede, né? Então, se eu já acordo nessa energia, como é que eu vou ser produtivo no trabalho? No trabalho e na vida. Porque aqui a gente não está falando de inteligência emocional para a Paludo. A gente está falando de inteligência emocional para a gente. Para que a gente consiga viver mais leve. Porque muitas vezes é pesado, né? As pessoas dizem assim, o fulano tem muito autocontrole. O autocontrole não é o que parece para as pessoas, é o que eu estou sentindo. Porque às vezes eu sou uma pessoa que não transpareço, eu sou boa em disfarçar, mas eu passo o dia inteiro estressada aqui dentro, quero matar 10 por dia. Isso não é autocontrole. Por quê? Porque está me trazendo estresse, porque está me fazendo mal. Então isso não tem a ver com autocontrole, tem a ver com não deixar transparecer. Mas aqui dentro eu tô. E aí, veja, voltando aqui, né, para essa reflexão do nosso cérebro, veja como isso impacta, né? Se eu tenho aqui, como que funciona o nosso ciclo de crenças, né? O ICO fez a reunião ali das metas. Vou passar aqui as metas anuais para os setores. Aí ele passou a meta, me deu o nome de uma outra pessoa. Marcelo tá aí? Tá aí, né, o Marcelo? Tem. Muito bom. Então, o Marcelo tá ali. E aí, o Ico passou uma meta relacionada à área dele. E aí, quando o Marcelo ouviu a meta, ele. O Ico tá ficando doido. Meu Deus do céu. Não, eu não sei. Essas pessoas que dão essas metas, que é porque elas não estão aqui. Elas não sabem o que, que a gente tem que fazer. Criam as metas lá, não sei da onde, eu não sei da onde que na cabeça delas dá para cumprir essa meta. Nesse momento, é como se um diálogo começasse aqui no meu cérebro. É como se o meu cérebro falasse assim: bom, eu tenho como prioridade economizar energia. Eu preciso economizar energia. Eu recebi um comando aqui de uma meta. Mas o Marcelo já me disse que é impossível de cumprir a meta. Então eu não vou liberar muito potencial, porque não vale a pena eu gastar energia para uma coisa que o Marcelo já me disse que não tem como cumprir. Então, qual que é a crença? A crença aqui é: eu não dou conta. Não sou capaz. Essa meta é inatingível. A crença não é a meta é inatingível, é eu não dou conta. Então, o nosso cérebro libera só um pouquinho de potencial, porque ele precisa economizar energia. A minha ação com um pouquinho de potencial, ela vai ser grande ou pequena? Provavelmente ela vai ser uma ação pequena. Se a minha ação é pequena, o meu resultado é bom ou ruim? Provavelmente o meu resultado vai ser ruim. E esse resultado vai fazer o que com aquela crença?
vai reforçar aquela crença. Tá vendo? Eu falei que eu não dava conta. Eu falei que não tinha como fazer. E aí vai reforçando aquela crença, não para aquele objetivo específico, mas para tudo na minha vida. Eu vou começando a fortalecer uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta. Assim como o contrário também é verdadeiro. O Ico deu a meta, o Marcelo olhou para a meta. Achou desafiadora, porque esse é o objetivo da meta, ser desafiadora. Mas ele disse: não, vamos lá, eu acho que a gente tem capacidade, que a gente dá conta, vai ser desafiador, a gente vai ter que botar bastante energia, botar bastante foco, mas dá para fazer. Nesse momento é como se acendesse uma lanterna lá no nosso cérebro, né? Toca uma sirene. Olha, para essa meta vale a pena desperdiçar um pouco mais de potencial. Por quê? Porque o Marcelo me disse que dá para fazer. Então, o meu nível de potencial que é liberado para aquela ação é muito maior. Lembra do corredor com várias portas? Eu estou no mesmo lugar. Só que antes as portas estavam todas fechadas e agora as portas se abrem. Então, o meu cérebro fica mais criativo, eu começo a enxergar soluções onde não existe, o meu nível de motivação está maior, então eu sou mais resiliente, os tropeços não me abatem tanto, provavelmente a minha ação vai ser maior, o meu resultado vai ser melhor e eu vou fortalecer aquela crença. Né? Tá vendo como quando eu foco, como eu acredito, a coisa dá certo? E às vezes, gente, aqui eu não vou bater a meta, assim como lá na outra. Mas a forma de enxergar é diferente, sabe? Aqui a pessoa que está com essa mentalidade, ela vai olhar assim, cara, mas a gente bateu 90% da meta. A gente chegou muito perto. Vamos entender aqui o que a gente poderia ter feito de diferente? Agora, quando eu estou na outra mentalidade, eu só consigo entender assim. Eu falei que não ia dar certo, viu? Eu já disse que essa meta aqui não tinha como bater. Então, eu não aprendo com aquela experiência. Fez sentido aqui esse ciclo das crenças? Sim? Não? Sim, sim. Muito bem. E aí, eu trouxe aqui para a gente já partir quase para o finalzinho aqui do nosso encontro, essa pirâmide, eu não sei se vocês em algum outro treinamento vocês já viram ela, né, sobre os níveis de consciência do Richard Barrett, só para mostrar para a gente sobre aquilo que está no nosso inconsciente, né? Então, esses 3 primeiros níveis, eles falam muito sobre aquilo que está no nosso inconsciente. Cada um desses níveis aqui de autoconsciência, eles têm uma necessidade e um medo inconsciente envolvido. Então, quando lá na etapa em que essas fases aqui deveriam ter sido plenamente atendidas, que para essas 3 é lá na nossa primeira infância, por alguma razão, a minha mente infantil sentiu que eu não tive essas necessidades bem atendidas, então ali no nível de sobrevivência, né, satisfazer a minha necessidade física de sobrevivência. Quando isso não acontece, seja porque eu nasci num lar disfuncional, ou seja porque realmente a minha família passou por muita necessidade financeira mesmo, realmente me faltou recursos, eu vou para a vida adulta projetando um medo inconsciente de não ter o suficiente. Quando eu passo para o segundo nível, que é o nível de relacionamento, também lá na minha primeira infância, é a mesma coisa. A minha necessidade era se sentir protegido e amado. Se por alguma razão a minha mente infantil, que às vezes faz uma leitura muito distorcida da realidade, entendeu que eu não tive essa lacuna totalmente preenchida, eu vou levar para a vida adulta um medo inconsciente de não ser suficientemente amado. E há o nível da autoestima, onde a necessidade é ter uma sensação de valor próprio. Se isso não foi bem atendido lá na minha infância, isso pode decorrer de eu ter pais super críticos, eu ter sofrido bullying na escola, eu ter pais emocionalmente distantes, que sempre estavam apontando muito mais o meu defeito do que a minha qualidade. Eu posso projetar para a vida adulta um medo de não ser o suficiente. Eu não estou falando isso aqui para a gente culpar os nossos pais pelos nossos problemas. Eles fizeram o melhor que eles tinham com os recursos que eles tinham, né? Mas é para que a gente entenda que, às vezes, lá na infância aconteceram coisas que a gente precisa voltar para lá com a nossa mentalidade racional do adulto para explicar para nossa criança o que aconteceu de verdade. Então, sabe quando teu pai sumia de casa e que você entendeu aquilo como um abandono?
não foi um abandono. Teu pai era caminhoneiro, era a profissão dele, ele precisava se distanciar. Mas a tua mente de infantil, que era só emoção, não deu conta de fazer essa leitura e entendeu isso como um abandono. Mas o teu pai te amava, né? Então, às vezes, a gente tem que resolver algumas coisas que ficaram lá atrás para a gente suprir esses gaps aqui. Porque, veja, se eu sou um adulto com medo inconsciente de não ter o suficiente, isso me impacta muito no meu profissional, porque eu vou ser extremamente controlador, eu vou ter dificuldade para delegar, eu vou estar o tempo todo pensando que eu posso perder, então eu estou o tempo todo pensando que eu posso perder o emprego, que vai acontecer alguma coisa ruim, que as pessoas estão querendo me passar para trás, então eu sou uma pessoa com dificuldade de compartilhar, porque eu sempre acho que se eu compartilhar minhas ideias, os meus projetos, alguém vai roubar, alguém vai tirar proveito. Se eu sou um profissional que tem um medo de não ser suficientemente amado, isso também vai me trazer desafios no profissional. Porque eu vou ser aquele profissional que diz sim para tudo, mesmo quando ele precisa dizer não. Eu tô ali sobrecarregado, alguém me pede uma coisa, eu não consigo dizer não. Ah, porque se eu disser não, o fulano vai ficar chateado comigo. Eu não consigo ter conversas difíceis, eu não consigo dar feedback quando eu preciso. Por quê? Porque eu tô a serviço do meu medo. Então, o meu medo vai fazer eu sempre caminhar na direção do agradar. E muitas vezes eu não tenho que agradar, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Se eu sou um profissional com gaps ali no nível de autoestima, eu vou ser extremamente competitivo, eu vou ser aquela pessoa que sempre tem que se sobressair, né, que não dá espaço para os outros, que é extremamente controladora porque tem medo que alguém faça melhor do que eu e se destaque mais do que eu. E tudo isso está a serviço de um medo, que é não ser o suficiente. Então, no fundo, a gente tem que aprender a trabalhar os nossos medos. Se eu sei que eu tenho gap ali no nível 2, que é de não ser amado o suficiente, eu tenho que começar a monitorar os meus comportamentos. Então, eu sei que eu preciso ter uma conversa difícil. Eu já sei que eu vou procrastinar essa conversa. Porque eu sei que eu tenho medo de que aquela pessoa fique chateada comigo, de que eu não vou mais ser amado. Mas se eu tenho consciência disso, eu vou para o movimento, mesmo que seja desafiador. Porque eu sei que isso é o que vai me levar ao crescimento. Se eu sei que eu tenho gap lá no nível de autoestima, eu preciso começar a mapear esses comportamentos. E às vezes não vai ser fácil sair do holofote, sair do palco e dar espaço para outro, mas eu vou ter que me treinar a fazer isso, para eu aprender que esse medo, ele não é real, ele é um medo que eu criei na minha cabeça, por conta daquilo que eu vivi lá no passado. Então, como mensagem final aqui, gente, fica que ninguém está fazendo nada com você, ninguém está fazendo nada com a gente, né? A gente está exatamente onde a gente se colocou e tudo que está nos acontecendo, de alguma forma, a gente permitiu, promoveu ou criou. E é difícil pra caramba engolir esse conceito, né? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo pro outro e dizer que a culpa foi do governo, da empresa, do meu chefe, do meu líder, mas a vida está sempre jogando a nosso favor. Então, se hoje você está insatisfeito com alguma coisa, não é para fora que tem que olhar, é para dentro. O que que essa situação está querendo me dizer? Porque às vezes a gente fica ciclando e vivendo a mesma situação em lugares diferentes. Não vai parar de acontecer até eu entender o que que aquela situação quer me dizer. E a segunda é: toda crise é uma mensagem. Toda crise é uma mensagem. Se eu estou vivendo um momento de crise, eu preciso olhar para a crise para entender qual é a mensagem que ela tem para mim. É como se uma carta codificada tivesse chegado para mim. Eu preciso decodificar ela. Só que quando a crise chega, é porque eu tenho recursos para decodificar a mensagem. Então eu preciso entender, se eu estou em crise, se eu estou insatisfeita com os meus relacionamentos, com o meu trabalho, com o que está acontecendo na minha vida, essa situação está querendo me dizer alguma coisa. Às vezes o recado é: aprenda a se posicionar. Às vezes o recado é: olhe para dentro de si e trabalhe a tua autoconfiança. Às vezes o recado é: para de colocar a tua confiança no outro e olha mais para você. Saia do vitimismo, para de achar que as pessoas estão fazendo algo com você, que está todo mundo contra você. A gente está muito focado na gente para ter que olhar para o outro, entende? E aí, o que eu posso dizer para vocês, eu não sei se era o que vocês esperavam ouvir sobre inteligência emocional, mas é que
A autoconsciência é o caminho natural para a gente encontrar mais inteligência emocional. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conseguir desenvolver inteligência emocional. Não tem outro caminho. Eu preciso começar a me observar, a me analisar, a querer os enfrentamentos comigo e a acolher as emoções que surgem. E aí eu vou automaticamente visitar esses 3 As aqui: a autoaceitação, a autorresponsabilidade e o autocuidado, sem ficar esperando que os outros supram as minhas lacunas e atendam às minhas necessidades emocionais, entendendo que isso é responsabilidade minha. Lá na infância não era. Lá na infância não era responsabilidade minha. Agora, na vida adulta, a responsabilidade é minha. E a autoaceitação, ela é muito diferente da conformidade. Quando eu me conformo com uma situação, eu digo que não existe nada para fazer sobre aquilo. Então eu sento em cima daquilo. Ah, não, eu sou assim mesmo, nunca vou mudar, síndrome de Gabriela é assim que é. A autoaceitação é: eu gostaria de estar em outro lugar, eu gostaria de ser diferente do que eu sou, mas eu aceito o que eu sou agora, para que eu dê conta de me tornar o que eu quero ser. E aí o Daniel Goleman, ele fala muito no livro dele, né, que 2% das pessoas são os que de fato produzem mudança. 2%. 2%. 13% veem as mudanças acontecer e até apoiam aqueles que estão promovendo mudança. Mas que 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e simplesmente vai seguindo o grande rebanho. E aí a minha pergunta para nós aqui é: quem nós queremos ser? O convite é que a gente esteja ali nos 12 ou pelo menos nos 13, porque apoiar quem constrói mudança já é algo super positivo. Mas que a gente não esteja nos 85%, que está no piloto automático. Eu estou fazendo as coisas por fazer. Eu nem sei o porquê eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Eu nem sei qual é o meu propósito ali naquele trabalho. Né? E o propósito não tem nada a ver com o tipo de atividade que eu desempenho. Né? As pessoas estão numa loucura. Esse mundo dos gurus e dos cursos, as pessoas estão numa loucura atrás do seu propósito e estão deixando o emprego. Ai, meu Deus, eu acho que eu tenho que deixar o meu emprego, porque esse não é o meu propósito, achando que o propósito tem a ver com fazer algo muito altruísta e eu tenho que me tornar, sei lá, o presidente da República para que o que eu faço tenha propósito. O propósito não tem a ver com isso. Eu posso realizar o meu propósito em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer atividade que eu faço, porque o propósito tem a ver com o que eu vim fazer aqui comigo. Se eu estou me tornando uma pessoa melhor e se eu estou dando o melhor de mim naquilo que eu faço, eu já estou na caminhada de viver o meu propósito. O problema é que a gente fica pensando que o propósito é algo muito maior, muito mais grandioso, muito mais inatingível, e eu não vivo o presente. E eu entrego tudo de qualquer jeito. E eu deixo de dar a minha melhor contribuição quando eu poderia dar. E aí eu costumo dizer que a nossa vida é tipo um quebra-cabeça, né? A gente vai recebendo pecinhas ao longo da vida que a gente vai encaixando uma na outra e vai formando a fotografia da nossa vida. E quando eu escolho não dar o meu melhor, mesmo quando eu poderia, provavelmente alguém está esperando uma pecinha minha e essa pessoa não vai receber. Então eu vou contribuir para que o quebra-cabeça da vida dela não seja montado. Então, o meu convite aqui é que a gente esteja aqui nos 2% ou nos 13% e sejamos agente de mudanças aonde nós estamos, dando o nosso melhor agora e vivendo o presente. A gente pode projetar o futuro, desejar outras coisas, mas se eu não fizer o melhor que eu posso fazer agora, nada vai mudar. E aí eu encerro aqui esse bate-papo, né? Apesar de que eu falo bastante, né? Muito mais do que deveria, talvez. Eu queria deixar essa frase do Sócrates aqui, né? Que diz que conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente está ali procurando fora algo que a gente precisa preencher aqui dentro. Né? E acho que a principal mensagem que fica aqui é: quer desenvolver inteligência emocional? Esteja disposto a olhar para você. Aberto a encarar as suas sombras, porque todo mundo é luz e sombra, né? Ninguém é um alecrim dourado que só tem qualidades e não tem defeitos. Então a gente precisa estar disposto a absorver as nossas sombras e a entender que nós somos seres limitados. E aí quando eu começo a entender isso de mim, eu também começo a entender mais isso do outro.
E isso muda o jogo, porque muda a forma como a gente vê a vida e a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Gi, eu acho que a minha mensagem principal era essa. Não sei se era isso exatamente que vocês estavam esperando sobre inteligência emocional. Deixo aqui aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. E agradeço muito, muito por esse momento aqui com vocês. Cris, olha, foi bem esclarecedor. É bem legal que a gente consiga deixar gravado isso daí para que a gente daqui a pouco assista de novo, né? Relembre, porque eu acho que é tanta informação e conhecimento que é pouco tempo para absorver tudo, mas é muito legal, foi muito bacana mesmo. Você conduziu de uma forma muito clara, na minha opinião, super atendeu o que a gente esperava, né? Então, espero que todos também tenham entendido a mensagem e no final é só a gente com a gente mesmo, né? Esse é o trabalho mais árduo, né? Porque não tem ninguém É, para fazer por nós. não tem ninguém, né? Exatamente. Então, é a gente com a gente mesmo. Muito obrigada, Cris, Eu que pela agradeço. teu compartilhamento dos teus insights, dos teus pensamentos e a forma como você conduz foi muito legal. Eu adorei mesmo. Obrigada. Que bom, gente. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Então tá, se você quiser encerrar, a gente já está aqui tudo certo, tá bom? Muito bem, eu vou dar o stop Obrigada. aqui para não perdermos. Nós, só para você, a gente vai mandar, a Mari vai levar lá no, ela passa na frente do mercado do Mariano, vai mandar uma lembrancinha para você, tá bom? Ai, que chique! Nossa, eu aceito. Tá bom, isso aí. Obrigada, Cris. Obrigada, Tchau, gente. obrigado. Tchau, tchau. Muito Ótima obrigado. sexta a todos. Para vocês Obrigada. também, gente. Tchau.